abençoe, que a paz de Deus se faça presente com todos nós. Eu gostaria de agradecer a todos, pela presença aqui no nosso canal do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde. E hoje nós vamos, nesse nosso bate-papo, falar um pouco sobre o sono e os sonhos, a visão do Espiritismo sobre os sonhos. Nós vamos, a partir de agosto, iniciar um curso chamado Mediunidade Sem Preconceitos. E este tema é uma das aulas desse curso, que obviamente nessa aula será abordado com mais riqueza de detalhes e será um aprofundamento, terá um aprofundamento esse tema. Mas hoje nós vamos numa mostra procurar entender como é que o Espiritismo vê o sono, como é que o Espiritismo vê os sonhos, Allan Kardec, através da codificação espírita, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, das questões 400 a 455, analisou a emancipação da alma e os sonhos em seus aspectos fisiológicos e espirituais. Então vamos começar entendendo que enquanto o nosso corpo dorme, o nosso espírito emancipa-se, Quando ele fala emancipação da alma, porque nós espíritas compreendemos a alma como o espírito encarnado. Então, na realidade, o nosso espírito ele não dorme. O que dorme, o que descansa e o que repousa é o nosso corpo físico. E nestes momentos em que o nosso corpo físico está repousando, digamos assim, o nosso espírito ele emancipa-se, ou seja, ele continua uma trajetória. O sono liberta parcialmente a alma do corpo e o espírito jamais está inativo. Vamos também compreender que nessa emancipação o espírito ele fica preso ao corpo através de cordões magnéticos, certo? Por quê? Porque ele precisa manter esse corpo vivo através da vitalidade. Então, enquanto o espírito está emancipado, o corpo está adormecido e os dois estão ligados através de um cordão de energia. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. A partir do momento que o espírito se liberta, que a alma emancipa-se, ele sai da condição de encarnado, Vamos imaginar que ele toma a condição de liberdade, de desencarnado. Ou seja, ele simplesmente sai daquela faixa onde nós estamos e abrange uma faixa total de vibrações. Adquire mais liberdade de ação delimitada pelo grau de exteriorização. Vamos compreender também que nós estamos circunscritos na faixa da matéria. Nós estamos circunscritos que nós podemos compreender como presente. Se nós formos consultar a Gênese, nós temos uma frase muito interessante que ele diz que para Deus o passado e o futuro são o presente. Então a gente já começa a interpretar de uma forma um pouquinho mais abrangente, certo? Vamos tentar trazer para as faixas vibratórias. Hoje nós estamos vivendo na carne, na matéria. Nós estamos construindo um presente. Se nós formos lá na Memória e o Tempo do Hermínio Miranda, nós vamos aprender com ele que o presente não existe. O presente nada mais é do que um elo de ligação entre o passado e o futuro. E a partir do momento que o espírito emancipa-se, ele sai dessa faixa vibratória muito material, muito densa, muito grossa e ganha uma faixa mais ampla. Ele pode ter contato e acesso a assuntos presentes e pode ter contato e acesso a assuntos futuros. Podemos entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. Vamos compreender que existem muitos desencarnados, E a partir do momento que a nossa alma emancipa-se, ela vai ganhar o mundo dos espíritos. Nesse mundo dos espíritos, nós vamos encontrar com seres desencarnados, conhecidos nossos, não conhecidos nossos, e nós vamos encontrar também com seres encarnados que estão na mesma condição. A alma está emancipada, o corpo dele, dessa pessoa está em repouso, mas o espírito não, o espírito está em liberdade, vivendo o mundo dos espíritos, e nós podemos encontrar com eles, nesses passeios. Enquanto dormem,
algumas pessoas procuram espíritos que eles são superiores, estudam, trabalham, recebem orientações, pedem conselho. Aqui também é muito interessante porque aonde é que nós vamos, né? Quando o nosso corpo repousa e o nosso espírito emancipa-se. Nós vamos aonde estão os nossos pensamentos. Muitas vezes nós gostaríamos, né? Ou nós queremos muito ir para tal lugar durante a noite. Vamos imaginar que um pouquinho antes de dormir nas minhas orações, eu peço para os guias espirituais, né? Para os amigos espirituais, por favor, me levem numa palestra edificante. Mas eu passei o dia inteiro pensando outras coisas. Eu passei o dia inteiro envolvido com outras coisas. Então o que é que vai acontecer? Na emancipação da minha alma, eu não vou conseguir mudar a minha faixa vibratória. Eu vou exatamente para onde eu estava durante todo o meu dia. Se eu andei o meu dia inteiro pensando em coisas edificantes, eu vou atrás de coisas edificantes, né? Eu vou dar continuidade simplesmente. Quando o meu corpo repousa, o meu espírito vai continuar um dia a dia. Ele vai continuar num padrão e numa faixa vibratória. Agora, se eu passei o dia inteiro pensando em sexo, por exemplo, para onde é que eu vou? Para locais onde tenham sexo. Então, eu vou simplesmente continuar tudo aquilo onde eu estive, né? Durante todo o meu dia. Outras pessoas procuram os espíritos inferiores, com os quais irão aos lugares com que se afinizam. Nós vamos continuar ou nós vamos dar continuidade ao local, né? Ao lugar onde nós estivemos durante todo o nosso dia. Então aí vem uma reflexão. Onde é que nós mantemos os nossos pensamentos? O que é que eu penso, né? Onde que está o meu coração? Meu tesouro está lá. O Martins Peralva, no seu livro Estudando a Mediunidade, que é muito interessante, ele tem uma classificação dos sonhos. E ele diz que os sonhos classificam-se em comuns, reflexivos e sonhos espíritas. Os sonhos comuns são aqueles que refletem nossas vivências do dia a dia. Então vamos compreender que no nosso dia a dia nós vivemos assim momentos tensos, né? Nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, então nós estamos aqui em aprendizado. E as lições são diárias, né? As lições são contínuas. Nós concluímos uma ou nem bem concluímos uma e já vem outra. Isso quer dizer que nós temos tensões, né? Os nossos pensamentos sempre estão de maneira tensa, procurando soluções. Então nós vivemos uma tensão mundana, uma tensão do mundo físico, envolvimento e dominação de imagens e pensamentos que perturbam nosso mundo psíquico, o espírito desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido pela onda de imagens e pensamentos de sua própria mente, das que lhes são afins e do mundo exterior, uma vez que vivemos e nos movimentamos num turbilhão de energias e ondas vibrando sem cessar. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. São muito frequentes, dada a nossa condição espiritual, puramente cerebral, simples repercussão das nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Vamos chamar de sonhos comuns aqueles sonhos conturbados que nós temos, né? Às vezes, naquele momento em que nós estamos passando para o sono, a gente parece que está caindo, temos impressão, né, que vamos cair num buraco, nós levamos alguns sustos. Vamos entender que nesse momento nós estamos deixando o mundo físico e partindo para o mundo espiritual. Nós estamos simplesmente saindo daquela onda vibratória densa e pesada, estamos indo para uma onda vibratória mais sutil. Nós estamos saindo do mundo físico e partindo para o mundo espiritual. Então existe uma diferença muito grande. E nessa diferença muito grande, quando a gente sai dessa condição, nós temos algumas impressões de assuntos corriqueiros que ficaram na nossa mente, né, de muitas aflições. Então esses sonhos comuns, muitas vezes, eles são só reflexos de vivências, de problemática que está contida dentro da nossa mente. Depois ele fala em sonhos reflexivos. Nos sonhos reflexivos, nós já estamos um pouquinho mais libertos do corpo. Então nós já passamos daquela fase, né, onde nós deixamos o mundo físico e partimos para o mundo espiritual. Então ele diz que há maior exteriorização que nos sonhos comuns. Por reflexivos, categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, inconsciente e superconsciente.
e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. Então, como nós já nos libertamos, né, mais deste mundo atual e físico, nós podemos ter acessos, né, diversos. Aí a gente já volta naquela ideia de passado, na ideia de futuro, que são faixas vibratórias, e nós teríamos condições de atuar, né, de chegar nessas faixas. Ocorrência de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. A modificação vibratória determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito no sono fala entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonhos. Então nós vamos ter relembranças, nós vamos ter revivências, nós vamos trazer muitas vezes assuntos esses que podem nos causar reflexões, onde nós podemos, a partir do momento que nós voltarmos, né, no nosso corpo físico, na nossa vigília, trazermos algumas dessas lembranças, e essas lembranças podem fazer diferenças nos nossos atos, como se fossem lições, né? Mentores espirituais poderão revivenciar acontecimentos de outras vidas, cujas lembranças nos tragam esclarecimentos, lições ou advertências. Seria já um fato de uma lembrança que pode nos auxiliar numa reflexão. Para quê? Para que a gente possa usá-la no nosso dia a dia, né? E, consequentemente, termos um resultado positivo e satisfatório em relação a algumas coisas que talvez nós não estivéssemos conseguindo colocar em prática. E ele fala em sonhos espíritas, que é a mais ampla exteriorização do perispírito. Então, o perispírito praticamente ele está bem liberto do corpo físico. Obviamente, né, sempre preso a um cordão magnético, porque esse cordão magnético é que vai manter a vida do corpo, mas o espírito já goza de uma liberdade maior. Leon Denis chama estes sonhos de etéreos ou profundos, por suas características de mais acentuada emancipação da alma. Nos sonhos espíritas, a alma desprendida do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com os inimigos desta e de outras existências. Então, nós estamos vivendo, né, aventuras no mundo espiritual. Estamos acompanhados, estamos sendo, digamos assim, assistidos, mas nós estamos vivendo uma outra experiência, como se fosse uma clarividência. Nós estamos vivendo no mundo extrafísico. Nos sonhos espíritas teremos que considerar a lei da afinidade. Sempre, né, nós vamos para os locais onde nos afinizamos. Onde nós pensamos o dia inteiro, é lá que nós vamos durante a noite. Nossa condição espiritual, nosso grau evolutivo irá determinar a qualidade de nossos sonhos, as companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa. Mais uma reflexão para todos nós, né? Onde nós mantemos os nossos pensamentos durante o dia? O que é que nós pensamos? Então nós precisamos compreender que a qualidade dos nossos pensamentos, né, tem tudo a ver com as nossas visitas espirituais. Aonde é que eu vivo espiritualmente? Em qual faixa vibratória que eu resido? Recordação dos sonhos. Por que será que a gente não lembra, né? Muitos dos sonhos a gente simplesmente, às vezes, lembra logo na hora que acorda e depois já some, ou às vezes nem na hora que acorda a gente lembra. Na questão 403, Kardec indaga: por que não nos lembramos? E os espíritos respondem, né? Nisso que chama sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com o que eles são caros, seja neste ou no outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, só para a gente compreender, nós estamos vivenciando algo com o espírito e não com o corpo. Então vamos imaginar, em quaisquer desses sonhos que o Martins Peralva colocou, os comuns, os reflexivos ou os espíritas, nós vivenciamos, né, essas aventuras, vamos chamar assim, com o espírito, não com o corpo. Quando nós voltamos para o nosso corpo físico, nós podemos trazer algumas impressões. Nós podemos ter algumas lembranças que o nosso espírito trouxe.
mas como não foi o nosso cérebro físico que viveu, então ele não armazenou. Então é por isso que nós não lembramos. Muitos desses reflexivos nós trazemos essa informação porque essa informação nos será útil, mas sempre nós precisamos compreender que nós somos regidos por uma engenharia celestial, e a engenharia celestial ela é perfeita. Então nesse encerramento é mais uma reflexão, né? Onde é que nós andamos com os nossos pensamentos? Vamos pensar melhor? Muito obrigado por tudo.